Glória a Deus, Senhor. Hoje, 12 de abril, amém. Estamos aqui na Bolívia, glória a Deus. E desde ontem estamos aqui. Queremos trazer a mensagem do reino, a palavra do Senhor. E isso nos alegra o nosso coração, sabe? Alegra o propósito que Deus tem colocado na nossa vida, sabe? De poder semear a sua palavra. Isso nos vem fortalecer a nossa fé com Deus, sabe? Porque é algo que Deus tem colocado no nosso coração, de poder contribuir para o seu reino. Quando Deus nos chama para fazer a sua obra, só Ele conhece o teu coração, Ele conhece a intimidade que você tem com Ele, né? Então, para mim, é uma grande alegria de estar contribuindo para a obra do Senhor. Hoje, estou aqui no país, aqui na fronteira, Bolívia, mas amanhã pertence ao Senhor, amanhã pertence a Ele, e Ele nos pode levar para outro lugar, né? Porque Deus tem proporcionado para mim sua palavra, tem me se revelado através de pessoas que Deus usa para que nós ficamos sabendo do propósito do que Deus tem para as nossas vidas. E eu sei que não é fácil, entendeu? Mas também não é impossível quando nós confiamos, cremos no poder do Evangelho, que ele pode transformar a mente e o coração das pessoas. E essa é a vontade de Deus, né? Que o homem chega ao conhecimento da verdade, porque a própria palavra de Deus vai nos dizer que Cristo é a verdade, que Cristo é o caminho, que Cristo é a salvação, né? A palavra de Deus vai nos mostrar no livro de Evangelho de João, no capítulo 1 daquele livro, vai dizer que no começo de todas as coisas, de tudo que vai existir, a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus era existente. A palavra de Deus se existia desde toda a criação. E o que eu quero dizer com isso? Ali demonstra que eu possa entender, compreender o amor verdadeiro de Deus pelas nossas vidas, sabe? Pelo ser humano, pela família. Porque Deus nos ama de uma maneira tão grande, forte, que Ele não mede consequência para nos alcançar. Mas Deus também quer que o nosso coração seja voltado para Ele. Ao ponto de Deus dizer no próprio livro que eu acabei de mencionar, que
agora que a palavra que era desde o começo, o princípio de toda a criação, ela se torna agora pessoa, se torna um ser humano e começa a caminhar no meio de nós. E essa pessoa, com a Bíblia fala, um livro de João relata, o seu filho, seu único filho. Então, o que eu posso entender um pouco sobre Deus? Por que que Deus insiste conosco? Por que que Deus insiste com o ser humano? Por que que Deus insiste de que nós saímos, deixamos, abandonamos uma vida de engano, de erros, de mentira, de tristeza, tantas coisas que nós mesmos criamos e nos traz desilusão, desespero, angústia, dor, tribulação, perseguição. Isso nos destrói por dentro a nossa alma. Que eu posso compreender um pouco sobre a sua palavra e o amor que está em Jesus Cristo de Nazaré. É como ele diz que ele se manifestou para trazer, para mostrar a glória de Deus nele. Meus irmãos, hoje eu quero dizer algo para vocês, que o mundo inteiro que nós conhecemos tem mudado, tem sido diferente. Há uma destruição muito grande em todo o país, em todo o mundo. O desespero tem crescido de uma maneira sobrenatural. O engano de uma forma sobrenatural. Sabe? E por que nós não observarmos a palavra de Deus que nos mostra, que nos ensina o desejo de Deus para as nossas vidas? Sabe? E eu quero dizer para você que há tantas lamentações. Vocês podem ver, meus irmãos, como o ser humano hoje tem vivido e tem se encontrado de uma maneira dolorosa, triste, desamparada, abatida, desiludida, por não conhecer o amor de Deus. Nós vemos tantas doenças, tantos males, tantas enfermidades, todo tipo de enfermidade, e muito mais aquela que nem nós mesmos conhecemos. E vemos nas redes sociais famílias, mães, pais pedindo ajuda para tratamento, para cura. E quero dizer para você que a principal de tudo isso que tem se revelado a nós se chama Jesus de Nazaré. A palavra de Deus nos diz que Jesus de Nazaré, ele continua de braços abertos, sabe? Para todas as pessoas que queiram se aproximar dele, queiram chegar até ele. E eu não entendo
O ser humano não entende as pessoas. Por que não dão um voto de confiança para Deus? Porque o que Deus quer fazer na nossa vida é o melhor. É o melhor. Então hoje é tempo de buscarmos a Deus. É tempo de reconhecermos que nós precisamos de Deus. É tempo de nós humilharmos diante do Senhor. A palavra de Deus vai dizer no livro de Crônicas 7,14, ele diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Essas são as atitudes de qualquer ser humano nesta terra, de poder reconhecer que precisa e necessita de uma vida direcionada pelo poder da palavra de Deus. Amém? Então essas são as minhas palavras que estou aqui meditando nessa noite, em nome de Jesus.